E Alexander Barbosa pode virar reforço do Galo, especulação que ganhou as redes sociais nos últimos dias, que dá para cravar é que não há absolutamente nenhum acordo. Houve quem dissesse que Barbosa será reforço atleticano a partir de 1º de janeiro de 2027. O Galo nem pode admitir isso porque certamente sofreria um processo na FIFA do Botafogo por assédio. Os clubes só podem tentar fechar com o jogador em fim de contrato quando ele entra nos 6 meses finais do vínculo, o que não é o caso. Isso vai acontecer apenas a partir de julho, se o Barbosa até lá não renovar com o Botafogo. Renovação que esteve perto de acontecer, mas ninguém sabe ao certo o motivo, ela travou. O contrato do Barbosa se encerra em dezembro e ele ganha 700 mil mensais. O argentino, que chegou ao Botafogo em 2024, exige uma valorização importante, até por ser hoje um dos grandes pilares da equipe desde que foi contratado, 122 partidas, 4 gols e 3 assistências. Antes de mudar de assunto, só registrar a baita vitória do Galo por 4-0 contra a Chapecoense em Chapecó. Enorme atuação do Atlético, enfim, uma atuação convincente que deixou excelente impressão no torcedor. Preciso falar sobre a opção de compra de Júnior Santos no Botafogo. O jogador que pertence ao Galo está emprestado até dezembro pro Botafogo e marcou nesta quarta-feira seu primeiro gol desde o retorno a General Severiano. Na vitória por 3-1 contra o Mirassol, o Júnior Santos marcou um dos gols. Importante registrar que o empréstimo até dezembro é gratuito. De qualquer forma, o Galo economiza cerca de 11 milhões de reais em salário. O Botafogo arcou com 100% ou vai arcar com 100% dos vencimentos do jogador, que ganha R$1 milhão por mês. O Júnior Santos foi contratado em março. Se a gente incluir os 10 meses de salário mais o 13º, chegamos a essa conta de 11 milhões de reais. A opção de compra é de 8 milhões de euros ou 48 milhões de reais é basicamente aquilo que o Atlético prometeu pagar ao Botafogo quando da compra. Vale a lembrança de que ainda há uma boa parte desse dinheiro a ser pago. Se o Botafogo quiser ficar com o Júnior Santos em definitivo no fim do ano, certamente essa pendência aberta vai ser incorporada à negociação. Hora de falar sobre saída no Galo no meio do ano. Tudo se encaminha para que Igor Gomes tenha encerrado a sua passagem no Atlético a partir de julho. Meio-campista de 27 anos de idade que nunca conseguiu empolgar o torcedor do Galo. Seu contrato se encerra em 31 de dezembro e não há nenhuma tratativa para renovação de contrato. Diante desse cenário, ou o Atlético vende o Igor Gomes no meio do ano, ou perde o jogador de graça no fim da temporada. Situação meio parecida àquela que trouxe o Igor Gomes à cidade do Galo. Ele tinha só mais 3 meses de contrato com o São Paulo, já havia dito que não renovaria com o Tricolor quando recebeu uma proposta de ir para o Atlético. O Galo se acertou com o São Paulo, pequena compensação financeira, e fechou com um jogador que na atual temporada soma 11 partidas e 1 assistência. O Igor Gomes só entrou em um dos últimos 4 jogos, nas outras partidas nem sequer saiu do banco de reservas. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Atlético: vale a pena renovar com o Igor Gomes? Você o liberaria por qual valor na metade do ano? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Ale Oliveira, a Chape lá em Chapecó é sempre jogo duro e convenhamos, né, a consistência ofensiva do Atlético. Há quanto tempo a gente não via o Galo tão efetivo, Ale? Então equilibrado também, eu acho que fruto de treinamento, né? Foi a primeira vez que o Eduardo Domingues teve condição de treinar o time. Não é o time completo, a gente falou muito sobre isso, né? 3 equipes sofreram um pouco mais na data FIFA, Flamengo, Palmeiras e Galo, pelo número de jogadores que foram cedidos para suas seleções. Acho que evidentemente o Atlético até um pouco mais, né, o Thiagão, porque se você for pensar no elenco do Palmeiras e do Flamengo, eles têm muitas opções, né? Os caras perdem 7 jogadores e continua muito forte. Então o Atlético teve evidentemente dificuldade, mas teve tempo para trabalhar com um bom treinador, né? E aí eu acho que isso fez muita diferença. O time veio bem equilibrado, ele conseguiu identificar várias coisas, né? Primeiro, a presença de 2 zagueiros, acho que é muito importante ressaltar esse tipo de escolha, de aposta do treinador. Vem pra ficar, Lê? Não dá pra saber, né? Porque embora o Atlético venha numa evolução, ele já tenha tido um pouco mais de tempo para trabalhar e conhecer o seu elenco e tal, ele ainda está iniciando o trabalho, né? Então acho que pode ter mudança aí nesse caminho, mas eu acredito que seria a melhor opção. Por quê? Porque ele tem melhores meio-campistas, principalmente com a volta de alguns, do que zagueiros.
Zagueiro ele vai achar ali, sabe, tirando com muita força, ele vai achar 2 zagueiros. E também tem a questão do adversário. Olha, a gente falava antes do jogo, são competições diferentes. A tabela até mostra o Atlético mais próximo da Chape do que talvez devesse. Mas, cara, investimento, salário, folha, enfim, o Atlético tem muito mais time tecnicamente. E ontem aconteceu com o Cruzeiro e hoje com o Atlético, curiosamente, 2 primeiros tempos bem semelhantes, com placares idênticos, né, 3-0, e com as equipes com postura, como tem que ser, cara. Cruzeiro contra o Vitória tem que amassar mesmo. Contra a Chapecoense, idem. Não vai acontecer sempre, não é uma obrigação, mas a postura, a ideia tem que ser essa, Lê. Impor aí a sua superioridade desde o início, né? Essa é a ideia, né? E eu acho que o Atlético fez isso e teve um ótimo comportamento. Acho que outras apostas também foram vencedoras, né? Eu acho que você dá ritmo de jogo pro Lianco, que é o melhor dos zagueiros, né? O Lianco é o melhor dos zagueiros que o Atlético tem. Você dá uma continuidade pro Thomas Pérez, volante, que hoje à disposição é o único primeiro volante que tem no elenco, e ele tem se comportado bem, né? Até porque você dá mais liberdade pro Vitor Hugo, isso é muito importante, fundamental. A ideia principal, né, evidentemente pelo aspecto ofensivo, Thiagão, é dar liberdade pro Hulk, não deixar o Hulk ali preso entre os zagueiros, e isso faz uma diferença enorme, embora no caso do Renier você violenta um pouco a característica dele, né? Porque o Renier não é centroavante. O Casierra até é centroavante, mas não é tão técnico, tão inteligente quanto o Renier. Mas pro Hulk e pro time faz muito bem. E aí por isso que a gente tava falando inclusive do Coelho, né? Que tem uma função ofensiva, evidentemente por ser atacante, mas defensiva também. Porque você joga com o Hulk e Renier, o Hulk e Casierra, o Coelho tem que voltar muito para marcar, e ele sente a vontade nesse papel, né? Ele faz muito bem esse papel. Então, acho que foi bem bacana esse período aí, o Barba aproveitou bem, agora vai ter aí incorporado todos os jogadores do seu elenco, tá voltando aos poucos o Maicon, o Alexander já voltou. Agora, só para não dar um 10 com louvor pro Barba, né, que é muito bom treinador, viu? E ele é argentino, viu, Thiago? E é bom. Ah, você não gosta de argentino? Não é verdade. Eu não gosto de argentino que seja milongueiro, que seja treinador ruim. Milongueiro? Entendeu? De ruim eu não gosto. Não gosto de treinador ruim, eu não gosto. Não pode ser brasileiro, francês, alemão, japonês. Esse é argentino e é bom. E provou, e tem provado isso, tem provado a evolução do time. Para que se tenha uma ideia, essa foi a segunda goleada do Atlético no ano, tá? A primeira foi um dos dias mais felizes da história do torcedor do Atlético. Foi o primeiro jogo sem o Sampaoli. Porque daí meteu... Contra o Itabirita em Nova Lima. 7-2. Logo o Sampaoli saiu. O time não reagiu muito bem à saída dele, né? 7-2. E agora esse 4-0 contra a Chapecoense, que tinha metido 4 no Santos, né? Não perdeu pro Curitiba, não perdeu pro Grêmio e não perdeu pro Corinthians na última rodada em casa. Não tinha perdido pra ninguém no Brasileiro e nem na temporada. Então acho que é muito mérito do Atlético, muito mérito do treinador. Pra não dar 10 pra ele, quando perguntaram pra ele do Alexander, eu não sei se ele já teve oportunidade de ver mesmo o Alexander. No jogo não viu ainda, ao vivo ele não viu, né? Mas não vem com essa conversa, que é uma conversa meio de europeu, que o importante é definir o esquema do time, que o jogador não é o mais... Não é assim, meu amigão. Não é assim. O jogador é muito importante, sim. O esquema também, o seu trabalho também é fundamental. Mas se você puder inserir os bons no seu ótimo trabalho, vai ficar muito melhor, né? Então, o Alexander, ele é jovem ainda, mas já é muito melhor do que, por exemplo, o Igor Gomes, já é muito melhor do que, para mim, nesse momento, com projeção, do que o Bernard. Então, não é assim. Todo mundo é igual? Não é igual. Não é igual. Você me desculpa, mas não é igual. Então dá uma olhadinha com carinho pro Alexander que você não vai se arrepender, viu, nego?